E aí pessoal, aqui é o professor Marco. Hoje vamos estudar sobre potenciação em raiz quadrada com frações. Aquela mesma potenciação em raiz quadrada que vocês já conhecem, só que agora além de trabalhar com números naturais, vamos envolver frações. Mas não se preocupe, porque vai ser bem simples. Primeiro vamos ver sobre potenciação com base fracionária. Mas para isso vamos relembrar o que é uma potenciação, né? Por exemplo, aqui temos 4 ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência. Isso é a mesma coisa que o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Já que está ao cubo. Se fosse a quarta, seria 4 vezes. Então, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4, 64. Lembrem, não confundam. Isso não é 4 vezes 3, é 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se fosse 4 vezes 3, daria somente 12, e não 64. Muita gente comete esse erro. Em uma potenciação, nós podemos nomear cada parte dela. O 4 eu posso dizer que ele é a base dessa potenciação. O 3 é o expoente, e tudo isso, 4 ao cubo, é a potência. O 64 também posso chamar de potência, já que ele é igual a 4 ao cubo. E agora vamos ver o que acontece quando temos uma fração elevada a uma potência. 2/5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2/5 vezes 2/5. Se transformou em uma multiplicação de frações. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E 5 ao quadrado é 25. Então, 2/5 elevado ao quadrado dá 4 sobre 25. Para não precisarmos fazer isso toda vez, podemos deduzir logo que teremos que elevar ao quadrado o numerador e o denominador. Então, se temos, por exemplo, 3 meios ao cubo, dizemos que é igual a 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. 3 vezes 3 dá 9, que vezes 3 dá 27. 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 dá 8. Mas lembre, só podemos fazer isso de elevar o de cima e o de baixo se a fração estiver entre parênteses. Isso significa que toda a fração está elevada àquele expoente. Se não, por exemplo, se temos 4 ao quadrado sobre 3, aqui não é toda a fração que está elevada ao quadrado, e sim somente o 4. Então, isso dá 4 vezes 4 sobre 3, que dá 16 sobre 3. Da mesma forma, se o expoente estiver embaixo, aqui é 4 sobre 3 ao quadrado, ou seja, 4 sobre 3 vezes 3, que dá 4 sobre 9. E agora, raiz quadrada de um número na forma de fração. Muito parecido. Vamos relembrar o que é uma raiz quadrada. Se temos raiz quadrada de 16 é igual a 4, isso quer dizer o seguinte. Quando eu quero a raiz quadrada de 16, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 16. Esse número é o 4. 4 vezes 4, 16. Também damos nomes a cada parte disso. 16 é o radicando, 2 é o índice, aqui poderia ser outro número, se fosse um 3 seria raiz cúbica, se fosse 4 seria raiz quarta, só que por enquanto vamos nos focar somente na raiz quadrada. E quando a raiz é quadrada, esse índice pode simplesmente não aparecer. Se for a partir da raiz cúbica, tem que ter o índice, mas se não tiver índice, lembre-se que é uma raiz quadrada. E tudo isso chamamos de radical, e o resultado chamamos de raiz. Então agora quando temos uma raiz de uma fração, fazemos a mesma coisa que fizemos na potenciação. Se é a raiz de 4 sobre 9, dizemos que é igual a raiz de 4 sobre raiz de 9. Raiz de 4 dá 2, raiz de 9 dá 3. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Mas novamente, isso só serve se a raiz estiver abrangendo toda a fração. Se a raiz estiver abrangendo somente o numerador ou o denominador, o caso é diferente. Por exemplo, 4 sobre raiz de 9. Aqui o 4 permanece 4. Não estamos tirando a raiz dele. Mas o 9 vamos tirar a raiz, que é 3. Então percebam que apesar de ser 4 nonos, por aqui a raiz está abrangendo tudo e aqui a raiz está abrangendo somente o 9, os resultados são diferentes. O resultado dessa primeira é 2/3 e dessa é 4/3. Por hoje é só, pessoal. Eu vou encaminhar uma pequena atividade para vocês e na próxima semana veremos o próximo conteúdo. Tchau!